Olá, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Vaz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capital social mínimo em licitações. Então, eu postei essa semana no Instagram esse tema. Por quê? Nós temos previsões legais, né? Tanto a Lei 866, né, como a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133/2021, elas trouxeram nos seus artigos a possibilidade legal de se exigir capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo nos casos de contratações para compras com entrega futura, ou seja, com mais de 30 dias para a entrega, e no caso de serviços e obras, tá bom? Então, não é para todas as licitações que podem ser utilizadas essa forma, né? Essa exigência de qualificação econômica financeira, porque essa exigência de capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo, ela está inserida na parte de habilitação e qualificação econômica financeira, tá? A temática que eu abordei nas redes sociais, tanto no Instagram, no post, quanto no Facebook, na parte da página da Gênesis, se é constitucional a exigência desse capital social mínimo ou do patrimônio líquido mínimo. Por que eu digo isso? Porque o artigo 37, inciso 21 da Constituição, fala que somente pode ser exigidas qualificações técnicas e econômicas indispensável ao cumprimento da obrigação, tá? E quando a gente vai olhar a doutrina, vai olhar a especificação, o significado de capital social mínimo, percebe que esse capital social mínimo ele não representa nenhuma objetividade, não consegue comprovar nada. E por que isso, pessoal? Porque o capital social de uma empresa, ele não representa, do ponto de vista prático e objetivo, a saúde financeira da empresa. Uma empresa ela pode ter uma certa quantidade de capital social, que é a quantidade que os sócios, quando abrem a empresa, eles declaram para fim do seu capital social, mas ela pode ter uma saúde financeira horrível. Ela pode ter um capital social de 1 milhão, ela pode ter, se os seus passivos são maiores do que os ativos, ela pode ter uma obrigação enorme e pode ter um endividamento enorme. Então, o capital social por si só não representa a saúde financeira de uma empresa, de uma pessoa jurídica. O que representa é o patrimônio líquido, tá certo? Então, por isso que infringe o artigo 37, inciso 21 da Constituição, porque ela restringe a participações de empresa, com isso diminui a competitividade no certame. Então, eu entendo que essa temática aí, a questão de capital social, a exigência de capital social, ela é inconstitucional, tá bom? Esse é o meu entendimento. Outra coisa, professor, um edital de licitação pode exigir capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo e ainda as garantias contratuais previstas na Lei 866 como na 14.133, tudo ao mesmo tempo? A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça é que não. Você até pode exigir capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo. Tem jurisprudência do TCU que deixa a cargo do gestor público, mas também não é recomendável. Ou você exige um ou exige o outro. Em relação a capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo e as garantias contratuais previstas tanto na Lei 866 como na 14.133. Então fica a dica aí. Pode acontecer de algum edital exigir capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo? Pode, mas não é a regra. É a exceção da exceção, tá ok? A regra é exigir somente um. E o que eu falei, o capital social mínimo não dá nenhuma garantia objetiva e prática para a administração da saúde financeira daquela empresa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido mais essa dica aí e fique atento nos novos editais e licitações aí que aparecem exigindo concomitantemente capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo e as garantias legais também da Lei 866 e da 14.133. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.